Bom sábado, igreja. Alguém sabe qual é o título do meu sermão de hoje? Só quem está no YouTube sabe. Está lá no título, está no canal lá. Dias caóticos virão. E hoje está sendo um dia assim, uma correria. Algumas coisas não funcionaram. Alguns imprevistos surgiram. Eu estou chegando agora vindo do cemitério. Estive lá fazendo uma cerimônia fúnebre. Inclusive, oremos pela família do nosso irmão Saldanha. O genro dele faleceu, Nathaniel. E estivemos lá agora pela manhã. Você já teve algum dia que você sentiu assim? Tudo que você tinha planejado deu uma bagunçada. Sabe aquele dia que quando você acorda e você vai fazer a sua rotina padrão matinal, você bate o olho no relógio, você acordou na hora certa. Aí você levanta da cama, você olha de novo, já passaram 10 minutos. Aí você vai escovar o dente, que você leva normalmente 1 minuto para escovar, você olha de novo, já passaram mais 5. Aí você fala, o que está acontecendo hoje? Vocês já tiveram a sensação do tempo passando mais rápido? A gente sabe muito bem que o tempo não passa mais rápido. O tempo ele é constante. É a gente que fica mais rápido ou mais devagar, né? É a gente que oscila, a nossa percepção que oscila. Porém, mesmo que a gente tenha tudo planejado, que a gente tenha tudo minutado, como cada um dos cultos aqui na Central, nossos cultos eles são minutados, nós sabemos quais são as partes, quem vai fazer, quanto tempo vai durar cada parte. Mesmo que você tenha tudo organizado, eu queria dizer para você que dias caóticos virão. Talvez você já tenha ouvido a frase, dias melhores virão, né? Dias melhores virão é uma frase que a gente costuma ouvir ou dizer quando a pessoa está passando um momento difícil, está com muita coisa para resolver, está um caos, tá de lutas. Não, dias melhores virão. Mas eu queria dizer para você que está tudo tranquilo, dias caóticos também virão. E talvez hoje você esteja vivendo um desses dias. E é justamente para podermos enfrentar esses dias e viver esses dias que nós precisamos desenvolver os hábitos espirituais, os hábitos devocionais, uma rotina de conexão com Deus e com o povo de Deus. Nós estamos iniciando uma série hoje que vai falar sobre esse assunto, esse tema. A série tem o título Entre Nós. E entre nós tem muita coisa nessa palavrinha nós, não é verdade? Que quando você fala assim, entre nós, você pode estar pensando assim, Jesus entre nós, excelente, é uma das ideias da série. Você pode pensar no relacionamento entre nós, que também tem a ver com a ideia dessa série. E se você pegar somente a palavra nós, aí tem um monte de coisa, porque nó pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, né? Se você tem ali aquele emaranhado de fio, que nem as nossas equipes de mídia, equipes de som, tem muitas vezes para desfazer aquele emaranhado de fios, aqueles nós ali são ruins, e talvez você já se sentiu, né, envolto em um monte de nós na sua vida que você não consegue desfazer, que você não consegue achar onde é o começo, onde é o fim daquela linha que está enroscada. Mas a palavra nós também pode ter uma conotação positiva, porque só você perguntar para um desbravador, quais são as utilidades de um nó? Me ajuda aí, desbravadores de plantão. Quais são as utilidades de um nó? Para que servem os nós? Vamos lá, quero saber se tem desbravador nessa igreja. E os desbravadores que estão de licença aí, né, que já completaram o período, tem que saber também. Ninguém sabe para que serve. Vamos lá, nós? Desbravadores jubilados, né? Gente, eu vou ter que falar então aqui. O nó serve, por exemplo, para você fixar algo, serve para você construir algo através das amarras. Né? Nós temos aqui o meu amigo Ivan, militar, também entende de nós, não é verdade? Os militares usam também os nós, aprendem, principalmente na selva.
precisa saber fazer nó, para você poder construir um abrigo, para você poder, né, montar ali que nem a gente fala no acampamento de sobrevivência, montar uma cozinha para você poder colocar suas coisas, preparar seus alimentos. Nós podem ser algo bom também. E os nós podem também unir e fortalecer os relacionamentos. E essa que é a ideia da nossa série. Quando nós falamos sobre hábitos, hoje está um caos que nem o meu iPad está ficando ligado aqui, está fechando toda hora. Quando nós falamos de hábitos devocionais ou hábitos espirituais, nós estamos falando sobre fortalecer os nós que nos unem a Deus e nos unem uns aos outros. Basicamente, nós podemos pensar em 3 princípios chaves nos hábitos espirituais. O primeiro deles é ouvir a voz de Deus. Esse é o primeiro princípio chave dos hábitos espirituais. E eu pergunto para você, como nós podemos ouvir a voz de Deus? Me ajudem. Eu quero que vocês interajam comigo aqui. Como eu posso ouvir a voz de Deus? Léo. Pela palavra. Muito obrigado, Léo. Eu pedi por nome porque o primeiro é mais fácil, né? Porque depois esgotando as possibilidades. Como mais nós podemos ouvir a voz de Deus? Ok, oração, mas oração geralmente a gente pensa no falar, mas também ouvir através da oração. Como mais? No coração ou na mente, o que muitas vezes nós chamamos de a consciência, a voz do Espírito Santo também falando. Se nós estamos com a nossa mente clara, o caminho aberto e a vontade inclinada a ouvir o que Deus quer dizer, Ele fala e nós podemos ouvir a sua voz. Fantástico. O segundo princípio chave para desenvolvermos hábitos espirituais é sermos ouvidos por Deus. E agora nós podemos usar de novo a oração. A oração é a maneira que nós temos de falar com Deus. A própria música já diz isso, né? Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Como mais nós podemos falar com Deus? Como mais nós podemos ser ouvidos por Deus? Me ajudem aí. A gente faz todo sábado de manhã. Tem um pessoal aqui na frente que conduz. Louvor. Quando nós louvamos a Deus, lembre disso. O louvor, ele faz parte da adoração e ele é direcionado a Deus. Ele é o primeiro a ouvir. Seja quando nós estamos no canto congregacional, ou quando nós estamos louvando aqui da frente, nós não estamos cantando para pessoas, nós estamos cantando e louvando a Deus. Deus está nos ouvindo. Então veja que interessante. Dos 3, os 2 primeiros são ouvir a voz de Deus e ser ouvido por Deus. E qual que é o terceiro? O terceiro é pertencer ao seu corpo. Fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. A palavra-chave aqui seria a palavra comunhão. Comunhão, faz parte dos hábitos devocionais, dos hábitos espirituais. E nessa série, de maneira específica, nós vamos falar sobre esse terceiro princípio, a comunhão. Como Deus deseja nos usar na vida de pessoas que estão ao nosso redor, e como Deus deseja usar as pessoas que estão ao nosso redor para agirem na nossa vida de maneira que nós sejamos fortalecidos espiritualmente. Esse é o ponto da nossa série, entre nós. A alegria final em qualquer uma dessas disciplinas, práticas ou ritmos de vida, ela está nas palavras do apóstolo Paulo. Alcançar a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No final das contas, a nossa esperança quando desenvolvemos esses hábitos, esses ritmos devocionais, ela não está em sermos apenas leitores habilidosos da Bíblia, ou experientes na oração, ou sermos membros fiéis da igreja. O nosso objetivo está em conhecermos e prosseguirmos conhecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer Jesus e deleitar-se nele é o verdadeiro objetivo de ouvir a sua voz, de falar com ele e de pertencer ao seu corpo. O crescimento espiritual,
com certeza é um efeito maravilhoso dessas práticas espirituais. Mas, em certo sentido, ele se torna um efeito colateral. Ele é um plus que nós recebemos, porque o objetivo maior é deleitar-nos em Jesus Cristo. É nos relacionarmos com o Senhor Jesus Cristo. E é disso que nós vamos falar nessa série, Entre Nós. O tempo é um presente de Deus para nós. Quando a gente se vê diante de uma cerimônia fúnebre, como participei hoje de manhã, a gente percebe que sempre o tempo é pouco para aquilo que a gente esperava ou planejava. Não importa se seja uma cerimônia fúnebre de um jovem ou de um idoso. O tempo passa rápido. O tempo passa voando. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos exorta a remirmos o tempo, aproveitarmos cada oportunidade como um presente de Deus para nós. Lá em Efésios, no capítulo 5, verso 15 e 16, ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando bem o tempo. E Moisés, ele nos diz, no Salmo 90, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. A nossa energia deveria estar primariamente conectada a Deus, a pensar nele, a estar com ele, a experimentá-lo assim como comida e bebida. E isso requer tempo, e tempo é um elemento raro nos dias de hoje. Alguns dizem que tempo é dinheiro, mas na Bíblia, tempo é Deus, oportunidade de estar com Deus. Em meio a tantos ruídos velozes, tantas vozes dissipadas e perdidas, tantos banners, tantas cores, tantos sabores virtuais, a pergunta é: onde está Deus? Onde está Deus na nossa mente? Onde fica o Criador e o seu plano para a nossa vida? Onde está Deus quando gastamos horas na internet ou na TV, sem nenhum tipo de benefício real, sem construirmos nada positivo daquilo? O que sobra realmente depois de algumas horas nas redes sociais? Meus amigos, o nosso tempo foi comprado com sangue. Nós somos chamados a viver pela força da sua presença em nós e pela ação da sua palavra no nosso compromisso com o tempo que recebemos. Não podemos nos deixar levar por distrações que nos tirem o foco de quem nós somos, de quem é o nosso Pai e Criador, e do que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Cada dia, cada manhã, é um presente de Deus para nós. E a pergunta é: será que nós estamos usando os nossos dias, o nosso tempo com sabedoria? Será que nós estamos usando de maneira que nós nos tornemos mais sábios, contando os nossos dias? Ou será que o nosso tempo está se esvaindo entre os nossos dedos? Para depois de anos nós olharmos para trás e no balanço da vida falarmos assim: desperdicei o recurso mais precioso que eu tinha. Quando nós falamos de tempo, existem dois perigos que a Bíblia apresenta. O primeiro perigo é o perigo da negligência. Deixar o tempo escorrer sem propósito. Tiago, ele diz: atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso devias dizer: se o Senhor quiser, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ser negligente com o tempo. E a arrogância é o segundo perigo.
achar que nós controlamos tudo. Provérbios 27:1 diz: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. E Ellen White diz na Ciência do Bom Viver, página 342, não devemos presumir sobre o futuro, nenhum dia nos pertence, o amanhã não nos é prometido. Planeje sim, mas planeje e deixe os planos nas mãos de Deus. Aproveite o tempo que te é te dado hoje. Não deixe para viver apenas amanhã. Quando eu me formar, aí sim eu vou fazer isso ou aquilo. Eu vou dedicar mais tempo para Deus. Quando eu conseguir essa promoção, aí sim eu vou ter mais tempo para Deus, mais tempo para a igreja. Quando eu me aposentar, aí sim eu terei mais tempo. Vou dizer uma realidade para você que eu aprendi quando eu tinha 10 anos. Com a minha professora de piano, e talvez eu já falei isso para vocês, porque foi bem impactante. Ela falou assim: Alejandro, cadê a professora Neuza, está por aqui? Ali. Minha professora Rutinha Costa, lá em São Paulo, ela me dizia assim: Alejandro, se você for esperar sobrar tempo para você ensaiar piano, você não vai ensaiar piano nunca. Porque nunca vai sobrar tempo. E como dizia o sábio Wilson Júnior, amigo meu também, eu assim: Alejandro, depois que a gente ficou adulto, não tem mais assim, a gente fala assim, quando der a gente faz alguma coisa. A gente precisa colocar na nossa agenda. Precisamos separar tempo. E quando a gente pensa em organização do nosso tempo, da nossa agenda, do nosso schedule, e a gente planeja ali toda a nossa semana de atividades, a gente precisa colocar nessa agenda também o nosso tempo com Deus. Precisamos abrir um espaço nessa agenda para Deus, para termos comunhão e conexão com Deus. Precisamos separar um tempo dentro do nosso dia para lermos a palavra e ouvirmos a sua voz falando conosco. E para podermos também falar com Deus, abrir o nosso coração a Ele. Não de maneira mecânica e repetitiva, como muitas vezes fazemos com as nossas orações prontas. Mas não é somente isso, porque ouvir a voz de Deus e falar com Deus é uma parte, mas também precisamos estar conectados com o corpo de Deus, com as pessoas. Nós precisamos abrir espaço na nossa agenda para as pessoas. A gente não pode ter uma agenda tão apertada. Quando houver necessidade de dar um pouco mais de atenção para alguém, a gente não consiga. Não tenho tempo para você. Talvez seja uma das palavras duras de ouvir. E que muitas vezes não é dita, mas é expressada através dos nossos atos e da nossa postura. Mas mesmo que nós nos organizemos, mesmo que nós antecipemos tudo que pode dar errado, né? Tem gente que é boa de antecipar o que vai dar errado. Já pensa em 1000 cenários, 1000 hipóteses, já se prepara. Eu sou um pouco assim. Quando eu vou ter que resolver um problema, eu já penso tudo que pode dar errado, tento me preparar. Por mais que a gente se prepare, dias caóticos virão, imprevistos acontecerão, coisas não funcionarão, acidentes podem acontecer, e de uma hora para outra a gente pode se ver com a nossa rotina toda bagunçada. Todos nós já passamos por isso. E talvez você hoje, assim como eu, esteja passando por isso. A minha filhinha mais nova, Ana Beatriz, está com conjuntivite. A Simone precisou ficar em casa com ela. A Rafa que atendeu ela. Está com o olhinho vermelhinho, tadinha. O imprevisto de um sepultamento no sábado de manhã. No mesmo sábado que o pastor Homero está fora, realizando o batismo. O telão da igreja que não funciona quando o culto começa. O áudio que não vai para a internet, na transmissão.
imprevistos. Coisas que não estavam no planejamento quando eu comecei a semana. E algumas quando eu comecei o dia. Talvez você já esteja vivendo os hábitos espirituais na sua vida. Talvez você já tenha uma rotina de oração, de leitura da Bíblia. Talvez quando o despertador toca de manhã, você já tenha os seus padrões e ritmos bem organizados. Como você se levanta, o que você prepara para o café da manhã, como você se prepara para o seu dia. Tudo ali bem ajustadinho, com o tempo significativo que você tem com a palavra de Deus, oração, para sair no horário certo, para chegar na hora certa no trabalho e poder começar suas atividades. Mas os dias caóticos podem surgir. Talvez seja uma conversa até tarde da noite, que foi importante, mas cansativa, que fez você de manhã acionar o modo soneca no seu despertador, de maneira repetitiva e que gerou um atropelamento dos seus compromissos e atividades. Talvez seja ficar com parentes ou receber parentes em casa que mudam a sua rotina. É uma delícia, mas muda a nossa rotina, nosso dia a dia. Talvez para os pais mais novos, e bem hoje o Homero não está aqui, né? Talvez seja o filho que acordou durante a noite, ou acordou muito cedo, que nem a Ana Beatriz esses dias acordou 4 da manhã querendo tomar café da manhã. Estava com fome, acho que ela foi dormir, não comeu muito na janta, acordou com fome e não deixou a gente em paz enquanto não comeu. Talvez seja apenas uma época da vida que você está passando. E, para sermos honestos, talvez todas as manhãs tenham um pouquinho de caos. Lá em casa é a luta para conseguir levantar a Isabelle para chegar na escola na hora para a aula. Estudar de manhã é um desafio. Sempre ouvi dizer que é uma bênção estudar de manhã, mas não me falaram da luta que é acordar de manhã. O fato é que o inimigo ele parece ter algum esquema nocivo, novo, criativo a cada dia, para bagunçar a sua agenda e atrapalhar os seus momentos a sós, o seu tempo a sós com Deus. Quaisquer que sejam as circunstâncias que emperram a sua rotina, nas suas manhãs caóticas, você precisa se lembrar, é possível mesmo nesses momentos ouvir a voz de Deus, ouvi-lo falando contigo, é possível se relacionar com Ele, se relacionar com o seu povo. Lembre-se do maior objetivo dos hábitos espirituais. Um bom lugar para começar é com o quadro geral sobre as suas rotinas espirituais. A meditação bíblica não tem a ver com cumprir uma tabela com textos que você tem que ler a cada dia para cumprir um alvo, uma meta. Tem a ver com a comunhão com Cristo ressuscitado através da sua palavra. Andar na graça dele hoje não depende de você cumprir uma rotina devocional completa, ou qualquer outra rotina, na verdade, é o padrão regular de comunhão com Cristo que é vital, não o tempo prolongado. Você pode ler todas as passagens que você tinha planejado para aquela manhã, reservar o tempo para longas anotações, meditação, oração, leitura do Espírito de profecia, memorizar textos bíblicos e mesmo assim facilmente passar o dia caminhando com as suas próprias forças, sem morrer para os interesses egoístas e nem se antecipar e agir para atender às necessidades de outras pessoas. Na verdade, até é um risco. Pode acontecer que nos dias em que você se sinta pessoalmente mais forte espiritualmente, você esteja mais propenso a andar pela sua própria força. Considere o caminho do amor. A comunhão com Deus é um ato de amor, não apenas direcionado a Deus, mas também com o seu próximo. Existem efeitos horizontais do tempo com Deus, mesmo que seja um pouco de conexão apenas pela manhã. Desenvolva uma rotina matutina adaptável, para que nos dias que você tem tempo, você possa prolongar o seu tempo com Deus, ler mais, meditar mais.
mas que nos dias caóticos você não fique sem esse momento. Você pelo menos abra sua Bíblia, leia e ouça Deus falando com você. Busque entender o que Deus está te dizendo naquela manhã caótica. E ore pedindo que Ele te ajude a enfrentar aquele dia. Talvez nessa manhã caótica, nesse dia caótico, seja o dia que você mais sinta a necessidade de depender de Deus. Que você mais perceba a sua impotência. E sinta a necessidade de se agarrar ao poder de Deus na sua vida. Tem tanta coisa para falar sobre esse assunto. Mas eu vou deixar um pouquinho mais para o nosso podcast que a gente vai gravar. E eu convido vocês a ouvirem esse podcast, tá bom? É gravado com muito carinho e tem uma conversa muito boa, com reflexões profundas, que a gente vai aprofundar ainda mais esses temas aqui de hoje. Mas eu gostaria de finalizar dizendo que, da mesma maneira que nós precisamos abrir espaço na nossa agenda para Deus, Ele também quer que nós abramos espaço na nossa agenda para as pessoas ao nosso redor. Talvez você já tenha visto aquela ilustração do pote de vidro, onde a pessoa enche de areia e depois te dá pedras grandes e fala assim: você consegue colocar pedras agora que esse pote já está cheio de areia? Não dá. Essa areia é como as pequenas coisas que surgem ao longo do nosso dia. As pedras grandes são as coisas importantes. Se você não alocar primeiro as pedras grandes, dando prioridade para aquilo que é importante, as coisas pequenas da vida, elas vão ocupar todo o seu tempo. E você pode ter certeza que mesmo que você se esforce ao máximo para resolver tudo que tem de coisinha para você resolver, quando você dormir e acordar no outro dia, vai ter surgido um monte de outras coisas para você resolver. É uma luta sem fim. Agora, quando você prioriza aquilo que é importante para Deus, que é importante para sua família, que é importante para o reino, Deus ajuda você a resolver essas coisinhas pequenas também. Remir o tempo é fazer o tempo render. E fazer o tempo render é a gente chamar Deus para fazer parte das nossas lutas diárias. O meu desafio, o meu convite para você é que ao longo dessas próximas semanas, você continue mantendo um espaço na sua agenda para Deus. O seu culto, oração, meditação na palavra, mas que você também abra um espaço na sua agenda para comunhão com o povo de Deus. E numa semana tão longa de 7 dias, mas tão curta também, algumas horinhas juntos aqui não é suficiente para nós nos conectarmos uns com os outros. A gente precisa desse momento sim, e nós vamos falar sobre isso. Mas nós precisamos também nos reunir fora daqui. O texto de Atos diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A vida cristã não foi feita para ser vivida sozinha. A comunhão é um meio de graça para nós. E os grupos pequenos que nós temos na igreja, as unidades de ação, os pequenos grupos, são os meios que Deus nos deu para nós nos conectarmos uns com os outros. E você vai ver ao longo dessa série como é uma bênção ter pessoas na sua vida e estar presente para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é comunhão. Ellen White diz: é plano de Deus que seus filhos se reúnam para falar uns aos outros, para fortalecer-se e animar-se mutuamente no serviço do Senhor. E o caos pode até derrubar quem está sozinho, mas quando estamos em grupo, quando estamos juntos, nós permanecemos firmes. Dias caóticos virão, mas quem cultiva os seus hábitos espirituais vai estar firme nesses dias. Separe tempo para a palavra de Deus, para oração e também para comunhão
com o povo de Deus. A oportunidade é para você participar num pequeno grupo nessa série. Serão 6 encontros, 6 temas, para você poder se conectar mais com as pessoas ao seu redor e experimentar o que é fazer parte de um corpo, do corpo de Cristo. Aqueles que consagram tempo à comunhão com Deus não serão dominados pelo caos do mundo, mas viverão com uma paz que excede todo o entendimento. Que Deus te abençoe e te ajude a viver em conexão profunda com Deus e com as pessoas ao seu redor também. Lembre-se nos dias caóticos que Deus está ao seu lado para trazer ordem em meio ao caos. Ele vai continuar com você, Ele não vai te desamparar. E eu quero finalizar essa mensagem com uma oração, colocando a Igreja Central de Porto Alegre mais uma vez nas mãos de Deus, intercedendo por você, pela sua família, pelas suas lutas, pelos seus desafios, mas pedindo para que Deus coloque no seu coração a necessidade de estar conectado, não apenas com Ele, mas também com o seu povo, através de uma unidade de ação, através de um pequeno grupo, compartilhando a vida juntos. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu maravilhoso amor. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus presente na nossa vida e que constantemente estás falando conosco, de inúmeras maneiras. A principal delas através da Tua palavra. E nós temos um acesso tão fácil, Pai, a ouvir a Tua voz. E muitas vezes nós estamos passando o nosso dia sem abrir os nossos ouvidos para Te ouvir. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos na nossa rotina, Pai, os momentos de leitura na Tua palavra, meditação da Tua palavra. Ouvir a Tua voz, Senhor, falar ao nosso coração, nos mostrar a direção que o Senhor quer que a gente avance, nos dar sabedoria para vivermos aquele dia, moldar o nosso coração, Pai, para sermos mais semelhantes a Jesus. Senhor, também nos dê, Pai, a necessidade e a vontade de falar contigo, abrir o nosso coração para Ti, Senhor. A gente na correria às vezes acaba subestimando esses 2 canais que existem, o Senhor falar conosco e nós falarmos contigo. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver mais tempo de comunhão contigo. Mas, Senhor, também nos ajude a nos conectarmos mais uns com os outros, a desenvolvermos a amizade e o amor, característicos daqueles que são verdadeiramente seus discípulos. Ajude-nos a aproveitar as oportunidades de estarmos juntos, fazendo parte uns na vida dos outros, fazendo a diferença uns na vida dos outros. Senhor, continue conosco ao longo dessa série. O Senhor possa falar ao nosso coração, o Senhor possa nos motivar, e quando os dias caóticos surgirem, nós possamos permanecer firmes, porque temos solidificado em Ti a nossa segurança, a nossa certeza, a nossa paz. Dá-nos, Pai, nos tempos de paz, a consciência de nos fortalecermos para os dias difíceis que virão. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.